irmãos, paz e alegria em nossos corações. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa. Para darmos início à nossa reunião, para a nossa ambientação, nós vamos fazer a leitura do texto A Poesia Suave de Jesus, de Luiz Gonzaga Pinheiro. O Evangelho de Jesus é um poema à simplicidade. Não requer explicações metafísicas nem elasticidade filosófica para entender. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas nosso Pai Celestial as alimenta. É a lição do desprendimento. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. É a lição da perseverança. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É a lição da autoanálise. Quando fordes convidados para um banquete, sentai nos últimos lugares. É a lição da humildade. Aquele que quer ser o maior, que seja o que mais serve. É a lição da caridade. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a lição do acolhimento. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É a lição da delicadeza. Reconcilia-te com teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele. É a lição da paz. Saiu o semeador a semear sua semente. É a lição do trabalho. Para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. É a lição da volta. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. É a lição da nobreza. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. É a lição da firmeza. Tratai a todos como gostarias de ser tratado. É a lição da justiça. Vá e não peques mais. É a lição da resistência. Lázaro, levanta-te e anda. É a lição da fé. Procure Jesus nas coisas simples, na lágrima, no afago, na alegria pura, no trabalho honesto, no gesto fraterno, no poema vida, enfim, em tudo que eleva e ilumina. Por isso é tão difícil para a ciência e para a filosofia encontrar. Amigo Jesus, amado e divino Mestre, o grande homenageado deste mês, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para nos debruçarmos sobre as Tuas missões benditas. Que nós possamos, Senhor, ter mentes e corações abertos às sementes do Teu Evangelho. E que o nosso irmão, responsável pelo estudo desta noite, possa sentir todo o amparo espiritual para ser intérprete da Tua mensagem nos nossos corações. Te agradecemos por mais essa oportunidade e que em Teu nome, Senhor, possamos dar por início à nossa família. Que assim seja. Bem, meus irmãos, vamos agora aos nossos avisos. As reuniões públicas do céu, que são quintas-feiras às 9h30 e sextas-feiras às 20 horas. E essas reuniões, elas não têm recesso. Elas funcionam direto. Para os irmãos que necessitarem, nos dias de reuniões públicas, temos o atendimento fraterno através do diálogo. Quintas-feiras às 9 horas e sextas-feiras a partir das 18h45. Basta chegar cedo e solicitar esse atendimento fraterno na recepção. No CELP temos diversos grupos de estudo. Evangelização espírita da infância para crianças de 3 a 12 anos, da juventude
a mocidade, para jovens de 13 a 21 anos, e da família, para responsáveis dos evangelizandos e adultos interessados, aos domingos de 10 às 11h30, de modo presencial. Estudo sistematizado da doutrina espírita, UESP, para adultos a partir de 22 anos, virtualmente, às segundas e quartas quintas-feiras de cada mês, de 20 às 21 horas, ou presencialmente aos sábados, de 16h30 às 18 horas. Quem tiver interesse em participar de algum grupo de estudo ou quiser obter maiores informações, por favor, deixe seu nome e contato na recepção, preferencialmente no número de celular com o WhatsApp. E aí nós aproveitamos para informar que o grupo do ESG de sábado já entrou em recesso e a mocidade também já encerrou seus estudos este ano. Ambos só retornarão em fevereiro do ano que vem. Já o ESG virtual de quinta-feira vai ter seu encerramento na próxima quinta-feira. E a evangelização da infância e da família terá seu encerramento domingo agora. Às terças-feiras à noite, o CELC realiza um trabalho com irmãos em situação de rua. Os participantes se encontram aqui no CELC às 19 horas. Quem quiser participar ou ao menos conhecer o trabalho, é só comparecer no dia. Esse trabalho também não entra em recesso e continua. Com relação ao lanche beneficente, que costuma ocorrer às segundas e terceiras sextas-feiras de cada mês, essa atividade ela está suspensa e só retornará em março do ano que vem. Irmãos, também necessitamos de roupas, sapatos e brinquedos emprestados para o nosso brechó. Quem puder doar, basta trazer e entregar na recepção. Desde já agradecemos pela colaboração. E nós temos 2 eventos também do nosso movimento espírita. A tarde fraterna do 27º Conselho Espírita de Unificação, que congrega as casas espíritas de Santa Cruz e adjacências, que ocorre todo primeiro domingo do mês. Então, nós tivemos a última tarde fraterna deste ano, domingo passado, aqui no CELC, e já, dia 7 de janeiro, teremos a primeira tarde fraterna de 2024, domingo, 18 horas, como sempre, lá na Associação Espírita Bezerra de Menezes, Rua P 367, em Paciência. O tema, bastante sugestivo, recomeçar e fazer um novo fim. A expositora Shirley Alves, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, lá do 28º Centro Grande, e teremos as participações de Eliane de Andrade e Eliana Studenski, da Associação Filantrópica Cristã Espírita Ismênia Ribeiro. Estamos todos convidados aí. E um passeio para o sítio dos netinhos e do Prolo Criança em Ação, que é um encontro das crianças das evangelizações aqui do nosso 27º Ciclo. Então, esse passeio vai ocorrer dia 20 de janeiro, no feriado, de 8h30 às 17 horas. E quem quiser maiores informações, depois é só procurar a recepção ou então buscar nos nossos murais, que nós temos o cartaz com todas as informações detalhadas. Bem, nós agora vamos ter um momento de arte espírita com o teatro Jesus no Controle, que é baseado no canal de YouTube Amigos da Luz. Deu para mim a lição? 10 horas. Caramba, vai começar o jogo. Poxa, a gente estava vendo filme. Vai demorar muito para acabar? Não, já está acabando. Primeiro tempo. Amor, ó, quem deveria ter a prioridade no controle remoto
Você é mansa. Você é mansinha. Sou sim, claro. Basta a vizinha vir passear com o cachorro na sua calçada e ele fazer o número 2. E você fica espraguejando a pobre coitada. Número 2. Você já viu o tamanho daquele monte de vida na nossa calçada que dá pra gente escalar? Aquilo é um número 222, com certeza. E olha, essa vizinha, ela é muito sem noção e chata, hein? Nossa, como ela é mansa. Parece que eu casei com a reencarnação de Madre Teresa. Sou sim, ué. Você para pra pensar. Você pede mais de 1000 vezes para a pessoa retirar a sujeira do seu animalzinho da sua calçada, e ela não recolhe. Olha, eu perco a linha dele. E outra, hein? Eu sou tão paciente e compreensiva com todo mundo. Tá bom, já que você é paciente e compreensiva, você pode deixar eu acabar de ver o jogo? Hoje é quarta-feira e só agora que passa o jogo. Estão acontecendo coisas no filme que eu estou perdendo. Sabe o que Jesus falou? Bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. A Deus, Otávio! Eu só estou pedindo para ver o filme que eu já estava vendo e você trocou de canal. Tá, como você pode provar que você é pura de coração? Amor, porque eu estou pedindo educadamente para que você troque de canal. Você está assistindo a Pão Ruim como sucesso, Otávio, nem é seu time. Posso mudar de canal? Otávio! Caramba, mulher! Deixa eu terminar de ver o jogo! Depois você pode ficar com tontura a semana inteira. Aí você assiste novela, assiste filme, assiste o que você quiser. Mas eu não estou querendo esperar a semana. Eu só quero ver o filme que eu já estava vendo. Sabe o que mais que Jesus falou? Cíntia? Ama-te ao próximo como a si mesmo. Que significa o quê? Igualdade. Igualdade de direito. Deveria ter um trato aqui em casa durante a semana. Um dia você, um dia eu. Ficaríamos com o controle para atender. O que você acha? Acho justo. O quê? Você aceitou? Tá fechado? Sim. Tá valendo? Tá valendo, sim. Ah, então, começa comigo. Opa, peraí. Por que tem que começar com você? Se era eu que estava assistindo a TV. Primeiro as damas, tudo bem? Primeiras damas e por último os cavaleiros. Sim, claro. Então me passa esse controle aqui. Que isso? Lembra, meu amor, que disse a Jesus? Os últimos serão os primeiros. Como são inesquecíveis as lições de Jesus. É bom! Bom! De quem? Guarda, que foi bom! Nós agradecemos aí os nossos artistas, né, da casa pelo momento de arte. E agora nós vamos passar para o momento mais importante da nossa noite, que é o nosso estudo. Hoje, a cargo, né, do nosso irmão Eduardo Ferreira, que a gente recebe com muita alegria. Tá? E o Eduardo, ele é lá do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica situado na Rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande. Nós estamos continuando o mês espírita em homenagem a Jesus. E hoje o tema será as inesquecíveis lições de Jesus. Vamos vibrar com o nosso irmão. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui na Casa de Luz e de Verdade. Sempre uma alegria muito grande rever os amigos e estar nessa casa, porque eu tenho uma afeição muito especial. Dá um abraço lá da nossa casa, do Centro Espírita Luz e Verdade. Parabéns pelo trabalho da apresentação, maravilhoso, sempre
belíssimos ensinamentos, muito legal mesmo. E a nossa temática, continuando o que foi apresentado, né, sobre as inesquecíveis lições de Jesus. Então, que Deus nos abençoe. O mês de dezembro é sempre o mês que nós falamos de Jesus, né, que é o mês onde se comemora o seu nascimento. Embora exista uma polêmica saudável, né, uma hipótese de estudo de que Jesus não teria nascido no mês de dezembro, que Jesus, na verdade, teria nascido provavelmente em março ou em abril, mas que a data de dezembro teria sido instituída pelos cristãos, historicamente, para se comemorar o nascimento de Jesus. Mas tudo indica que ele teria nascido em março ou em abril. Mas, na verdade, isso não é o mais importante. O principal é exatamente nós comemorarmos o seu nascimento. Se foi em março, se foi em dezembro, se foi em abril, seja qual mês foi, o principal é que aconteceu o dia do nascimento de Jesus. E isso é o mais importante, nós relembrarmos o seu nascimento. Até porque o nascimento de Cristo foi o acontecimento mais marcante da história da humanidade. Não apenas da história religiosa, mas da história da humanidade de uma forma geral. Porque tudo que houve na humanidade, nada foi mais importante do que o nascimento de Jesus. E isso não só nós que somos cristãos assim o dissemos, mas na verdade os estudiosos de uma forma geral reconhecem porque antes de Jesus e principalmente após a sua vinda, todos os grandes acontecimentos da história da humanidade tiveram a influência do cristianismo. Sejam acontecimentos religiosos, sejam eles políticos, sejam eles sociais, sempre tiveram a influência do pensamento cristão, a influência do legado que Jesus deixou no mundo e desses ensinamentos que até hoje tocam os nossos corações. Então, o seu nascimento foi o fato mais marcante da história da humanidade. Tanto é que Jesus é o ser mais estudado que existe na humanidade, em todos os campos que podemos considerar. Jesus é o ser que mais existem livros escritos a respeito. Se nós pesquisarmos, obras escritas a respeito de alguém, as biografias, as famosas biografias, se nós pesquisarmos, vamos ver que Jesus é o ser mais biografado. Espiritual. Esse confio funciona. Tem um confio, tá? Tá bom? Essa influência espiritual, qual o fenômeno? Então, Jesus ele é o ser mais biografado da humanidade. Sempre se escreve biografias a respeito de grandes personalidades, cientistas, religiosos, pensadores. Sempre se escreve biografias sobre a vida dessas pessoas. E Jesus é disparado o ser mais biografado da humanidade. O que mais existe em livros a respeito de sua vida. Em segundo lugar, da última vez que eu vi, estava Napoleão Bonaparte, que tem milhares de obras sobre Napoleão, mas muito abaixo do número de obras escritas a respeito de Jesus. E tanto que a nossa história, até hoje, ela é estudada em antes de Cristo e em depois de Cristo. Então a vida de Jesus foi a vida mais marcante que a humanidade já viu, em todos os ângulos que podemos considerar. Qualquer aspecto social, religioso, político, filosófico, qualquer aspecto que venhamos a considerar, a vida de nosso Senhor foi a mais importante e a mais marcante da história da humanidade. Então isso naturalmente se deve ao fato puro e simples, que ele é o ser mais elevado que já pisou na humanidade. Se nós vivemos em um processo de evolução e o ser humano evolui, como nós aprendemos no Espiritismo, nós trabalhamos em um processo de evolução. Para isso que existe a reencarnação, para cada vez mais crescermos espiritualmente, intelectualmente, moralmente. E esse crescimento ele é longo e ele é lento. Mas quanto mais evolui o espírito, naturalmente mais sábio ele é e mais marcante é a sua trajetória. Então Jesus, que é um espírito
mais sublime que já pisou na Terra, tanto que, segundo informações espirituais, ele é o mentor do nosso planeta. Ele recebeu de Deus a tarefa de nos guiar no nosso processo de evolução. Então, todas essas bilhões de almas que estão reencarnadas na Terra e outras bilhões de almas que estão no mundo espiritual, mas que aos poucos irão se reencarnar no mundo, todo esse grupo enorme de espíritos está sob a coordenação, sob a supervisão e sob a égide de nosso Senhor Jesus Cristo, que coordena o nosso processo de evolução no planeta Terra. Então, por aí nós já podemos entender o tamanho da grandeza desse espírito e da missão que ele teve na Terra. E a sua missão na Terra foi tão especial e tão marcante que, além de tudo aquilo que já dissemos, que marcou a sua trajetória, as suas palavras, as suas lições, elas foram as mais especiais que qualquer ser humano já trouxe no mundo. O mundo sempre viu homens e mulheres que marcaram a nossa história. Homens e mulheres em todos os tempos que marcaram a nossa história, seja pelo que fizeram, seja pela trajetória, pelos seus feitos, pelas suas obras, pelos seus livros, seja pelo que for, homens e mulheres em toda a história da humanidade marcaram época, transformaram locais, escreveram livros que ficaram imortalizados, fundaram religiões, dirigiram países, enfim, sempre houve pessoas importantes que realizaram grandes obras pelo mundo. No entanto, Jesus, ele foi tão marcante que, na contramão daquilo que se considera grandeza, ele foi o mais simples que já pisou na Terra. Porque normalmente se considera grandioso aquele que ocupa grandes cargos, que aparece muito, que tem grande poder financeiro, político, social. Aquele que está numa grande posição é que normalmente é tido como grande espírito. Mas, na verdade, a grandeza de um espírito não está na posição que ele ocupa. A sua grandeza está na sua condição moral, na sua condição intelectual, na sua sabedoria e, acima de tudo, no bem que ele pratica. E tanto que nós vemos na humanidade pessoas que são simples, que são humildes, que são desconhecidas e que muitas vezes realizam belíssimos trabalhos, porque são espíritos mais amadurecidos. E muitas vezes vemos pessoas famosas, pessoas conhecidas, que dirigem nações, que dirigem empresas, que dirigem determinadas situações importantes e que nem sempre são dignas daquela situação e daquele cargo que ocupam. Então não é o cargo ou a função que faz a grandeza da criatura. O que faz a grandeza de uma criatura é o seu comportamento moral. Por isso que devemos sempre ver a grandeza de um ser humano por aquilo que ele é, e não necessariamente por aquilo que ele tem ou pela situação em que ele está. Aquilo que o ser humano é, que são os seus valores morais e intelectuais, é que vão garantir e que vão corroborar a sua evolução espiritual. E exatamente por causa disso, da grandeza de um espírito ser externada na sua grandeza moral e intelectual, nas suas palavras e nas suas ações, é que Jesus foi o ser mais perfeito que já pisou na Terra, como está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Porque Jesus veio exatamente na contramão daquilo que se pensa em grandeza. Enquanto se pensa em grandeza material, Jesus veio à Terra pobre, filho de pais pobres, e José e Maria eram pobres, eram muito simples, nasceu numa estrebaria, nunca teve recursos financeiros, nunca teve um cargo de poder na Terra, nunca teve qualquer influência a nível de posição social e, no entanto, mesmo sendo pobre, simples, humilde, desconhecido, se tornou o ser mais importante que a humanidade já viu. Isso nos demonstra como que o apelo que hoje se faz na nossa sociedade tão corrida, tão convidativa para determinadas questões externas, porque hoje parece que é quase uma obrigação que a pessoa tem que ser rica, tem que ser famosa, tem que ser bela, nessa correria e nesse consumismo que infelizmente toma conta da nossa sociedade, especialmente da nossa juventude, demonstra como que são valores falsos, porque a verdadeira grandeza não está naquilo que se tem,
A verdadeira grandeza está naquilo que se é, naquilo que nós somos. Então, se a pessoa tem condição social elevada, se a pessoa ocupa algum cargo que lhe dá alguma condição de poder, ótimo, não há problema nenhum, mas sabendo que não é o cargo ou as posses que vão dizer a sua grandeza espiritual, o que vai dizer é o seu comportamento diante do mundo. Então, por aí nós vemos o porquê que Jesus foi o maior e porquê que as suas lições se tornaram tão inesquecíveis e a sua presença era tão marcante na terra que quando ele entrava em contato com alguém, ele nunca mais a pessoa esquecia. Os Espíritos dizem que quando Jesus era visto ou era ouvido aos seus ensinamentos, nunca mais conseguiam esquecê-lo. E é tão marcante isso na tradição dos Evangelhos que quando Jesus vai convidar os apóstolos para o ministério, para o apostolado, que Jesus convidou 12 apóstolos para trabalhar com ele. Quando ele foi convidar os apóstolos eram pessoas comuns, pessoas do povo. Não eram pessoas conhecidas, influentes, grandes intelectuais, o que não seria também problema, mas Jesus buscou pessoas simples da sociedade e fez um convite de forma tão especial que eles não recusaram. Por exemplo, quando Jesus se aproximou de João estava sentado, João evangelista, era o mais jovem de todos os apóstolos, possuía cerca de 15 anos, quando ele avistou Jesus pela primeira vez. Ele estava ao lado do seu irmão, pescando, ou próximos ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, como se queira. E ele então, Jesus se aproximou deles e disse: filhos de Zebedeu, desejais vir comigo participar das alegrias do reino dos céus, pescar almas para o reino de Deus? E eles então olharam para Jesus e foram. Parece algo surreal alguém chegar nos fazendo um convite e imediatamente nós aceitamos. Em sã consciência é algo que aparentemente nós não faríamos, mas a diferença é que ali não era uma pessoa qualquer, e a grandeza de um ser humano, ela se exterioriza. Há pessoas que nós nos afinizamos simplesmente em ver. Há pessoas que nós nos sentimos bem só por estar ao lado delas. E há outras pessoas que muitas vezes nós não nos sentimos tão bem, não temos tanta afinidade, não gostamos muito de estar próximo, porque a pessoa muitas vezes não irradia um bom sentimento por uma razão qualquer. E nós vivemos num mundo de energia e percebemos isso. Então a presença de Jesus era tão envolvente, tão marcante, mais do que qualquer outro ser, que eles então iam quando foram chamados. Claro que muitos que conviveram com Jesus não o seguiram, mas os apóstolos, que já tinham essa missão pré-estabelecida, que já tinham esse convite, obviamente, antes de reencarnar, eles sabiam que aquele convite era o anúncio para as suas vidas, sabiam intimamente. E Jesus, então, nesse convite, eles estavam revendo e reencontrando aquele mestre que intimamente eles sabiam que seria o grande transformador da humanidade. E assim, nas inúmeras lições e nos inúmeros encontros que Jesus teve, como por exemplo nos diálogos maravilhosos em que ele travou com os apóstolos, quando por exemplo ele estava no inesquecível Sermão da Montanha, que foi tão bem lembrado nas bem-aventuranças na apresentação inicial, quando Jesus falou: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os brancos e pacíficos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os simples e puros de coração. Quando ele anunciou as bem-aventuranças, ele mudou o rumo da humanidade, porque as suas palavras, não só essas como outras, iriam mudar o conceito, inclusive, que se tinha de sociedade. Porque se acreditava que a grandeza de um ser humano estava no poder que ele possuía, agora vinha um homem dizer que a grandeza do ser humano estava exatamente na sua simplicidade, porque aquele que se fizer o menor será o maior no reino dos céus. Aquele que se humilhar
será exaltado, dizia Jesus. Que, aliás, era uma das formas de ensinamento que Jesus gostava de se utilizar na cultura da época, de buscar os contradições, esses extremos, para demonstrar os seus ensinamentos. Então, o Sermão da Montanha foi um dos momentos máximos onde as bem-aventuranças se tornaram inesquecíveis. Todos os momentos em que Jesus pregou foram inesquecíveis. O Sermão da Montanha foi um deles, porque Jesus estava subindo o monte. Na verdade, existem duas versões. Um dos evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas, narram essa passagem do Sermão da Montanha. Um deles diz que Jesus estava subindo o monte e parou para pregar. O outro diz que Jesus estava descendo o monte e parou para pregar. Nós não sabemos se ele estava subindo ou se ele estava descendo, porque cada evangelista diz uma coisa. Mas o que nós sabemos é que ele parou no meio do monte, e isso para nós é o principal. Jesus parou no meio do monte e começou a pregar. Se ele estava subindo, se ele estava descendo, isso não é o mais importante, como conversamos na tarde fraterna, inclusive. Uns dizem que ele subia, outros dizem que ele descia. O principal é que ele parou no meio da montanha e começou a pregar, e a sua pregação ficou eternizada. Então, as suas palavras eram inesquecíveis. E por que eram inesquecíveis? Pela profundidade. Porque é a profundidade que marca. Nós podemos falar 2 horas sobre 1000 assuntos e as pessoas às vezes não guardarem nada do que se falou. Não importa o quanto que eu ouço, mas aquilo que eu absorvo. O melhor orador não é aquele que fala mais tempo, é aquele que toca mais os corações. Claro que as pessoas não lembram de tudo o que o orador diz, mas sempre haverá situações e questões e frases que vão marcar mais. Então, o melhor orador não é aquele que fala mais ou que fala palavras muito bonitas, mas aquele que consegue tocar os corações, como acontece com as pessoas que nós amamos. Quantos ensinamentos nós guardamos conosco? Meu pai costumava dizer tal coisa, minha mãe dizia tal coisa, e nunca mais nós esquecemos aquilo. Às vezes é uma frase, um conceito, uma história que a avó contou, um ensinamento que o professor um dia disse, e nunca mais nós esquecemos. Nunca mais. Às vezes faz 20, 30, 40 anos, e nunca mais nós esquecemos. Por quê? Pela profundidade. Aquilo nos marcou. E marcou para sempre, porque nos tocou o coração. Nos tocou o coração. E esse toque no coração é que faz ficar marcado. Então Jesus marcava a vida das pessoas exatamente assim. Porque se nós somos marcados por aqueles que convivem conosco, que nos deixam ensinamentos, que dirá Jesus na sua grandeza? Tudo o que ele falava era marcante. E ele que possuía todo o conhecimento da humanidade, porque ele foi o gerador do nosso planeta, ele está conosco antes de haver vida humana na Terra, desde o princípio do mundo. Jesus já está coordenando o progresso do mundo. Ele conhece todas as coisas. Ele poderia ter falado 1000 conceitos complexos, mas se dignou a dizer apenas aquilo que iria nos tocar no coração, na simplicidade, na humildade, fazendo engrandecer Deus, que é o Supremo Senhor do Universo, e ao mesmo tempo falando aquilo que nós teríamos condição de entender. Por isso que tudo que ele falou é importante. Não tem nada que nós possamos deixar de lado. Porque normalmente nós, seres humanos normais, nós falamos uma coisa boa aqui, falamos uma outra aqui que não é tão boa assim, nos aborrecemos outra hora. Às vezes falamos uma coisa aqui que é muito profunda, outra hora falamos uma coisa qualquer que não tem tanta profundidade. Mas com Jesus não tem nada que se possa deixar de lado, porque tudo que ele disse retrata a sua grandeza, retrata a sua importância e se torna inesquecível pela grandeza espiritual do seu espírito. Então são inesquecíveis as lições de Jesus exatamente por conta disso, pela grandeza espiritual das suas palavras. Tanto que há conceitos que ele enunciou que até hoje são refletidos pelos estudiosos do cristianismo. Até hoje são refletidos. Por exemplo, quando Jesus disse, quando ele estava na cruz, alguns conceitos ele enunciou na cruz.
quando ele disse, por exemplo, tenho sede. Outra situação, quando ele disse, por exemplo, essa ficou ainda mais marcante, inclusive, muito motivo de estudo e de contradições na história do cristianismo. Quando Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, em aramaico, que traduzido para o português quer dizer, ó Deus, por que me abandonaste? E muitas pessoas então questionam por que Jesus teria negado Deus no momento da cruz. Mas na verdade não foi uma negação. Jesus naquele momento não estava negando a bondade de Deus, porque isso seria uma contradição com a sua vida e com a grandeza de seu espírito. Jamais ele iria negar a grandeza de Deus. É que Jesus, desde o momento em que ele foi preso até o momento final da cruz, ele recitava salmos. Ele falava os salmos bíblicos, a maioria deles escritos por Davi, mas outros também escritos por outros reis e trabalhadores da época. Jesus recitou salmos em inúmeras situações. Naquele momento da cruz, ele recitava o salmo número 22, que começa exatamente assim: ó Deus, por que me abandonaste e me deixaste neste sofrimento? Mas na verdade esse salmo não é uma negação de Deus, é uma reflexão sobre o sofrimento, que muitas pessoas na hora da dor acreditam que Deus as abandonou, por isso que elas estão sofrendo. Mas na verdade Deus nos está dando a oportunidade do crescimento, porque nós também crescemos no momento da dor. Então Jesus não estava negando Deus naquela situação, pelo contrário, ele recitava um dos salmos bíblicos, que é o Salmo 22, daquele momento, demonstrando a importância do salmo bíblico, da historiografia religiosa, que até hoje é estudada e devemos estudar, e ao mesmo tempo recitando os salmos, enaltecendo a grandeza de Deus. Tanto que uma das últimas palavras suas, quando estava na cruz, foi quando ele disse: está tudo consumado. E então abaixou a cabeça e entregou a sua alma a Deus. E a cruz, que era um símbolo de sofrimento na época, se tornou a partir de então um símbolo de redenção. A cruz, que era um símbolo de dores e de sofrimentos, de punições e de castigos, seria doravante um símbolo de crescimento para a humanidade. Seria um símbolo de redenção para o mundo inteiro e de melhoramento moral para a humanidade tão sofrida e tão necessitada de amor, tão necessitada de paz. Então os ensinamentos de Jesus se tornaram inesquecíveis. Alguns no início eram contraditórios, como esse que citamos, que na verdade não era dele, era um salmo que ele recitava no momento. Ou então em outras situações, quando ele disse, por exemplo, não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão. E no passado muitos se perguntavam, mas como que um homem que é o símbolo da paz, que pregou a paz a vida inteira, diz que não veio trazer a paz, veio trazer a divisão? Ora, é óbvio que ele veio trazer a paz, mas ele sabia que as suas palavras iriam gerar divisão, iriam gerar contendas, iriam gerar conflitos. Ele sabia que isso iria acontecer, porque a sua mensagem é pura e é perfeita, mas nós não somos puros e perfeitos. Então iria cair no ser humano, e o ser humano imprime as suas falhas, os seus defeitos, as suas imperfeições. O ser humano faz isso. A mensagem, por mais bela que seja, ao cair nas nossas graças, nós acabamos imprimindo nela as nossas graças também e acabamos gerando problemas. Então Jesus sabia que a sua mensagem ia gerar dificuldades, lutas, conflitos. Por isso que ele falou, em determinado momento ele disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Em outra situação ele diz: não venho trazer a paz, venho trazer a divisão. Como que no momento ele disse que daria a paz e no outro momento não? Claro que ele veio trazer a paz, mas era um recado de que as divisões, as lutas, os conflitos iriam acontecer, como nós vimos desde o seu nascimento até agora, nesses últimos 2023 anos, quantos conflitos a humanidade empreendeu por conta da sua mensagem, por incompreensão, por lutas religiosas, e até hoje nós contemplamos, lamentavelmente, retomando guerra atualmente entre Israel e a Palestina, que entre muitos motivos, uma das razões da guerra é a questão religiosa. Então é lamentável ver como o ser humano é tão lento no seu processo evolutivo.
que em pleno século XXI ainda contemplamos guerras, destruições, conflitos, lutas armadas, tantas e tantas dificuldades que existem no mundo para se corrigir, e aí as guerras, quando nós pensávamos que estávamos livres delas, elas retomam. Infelizmente, vai virar o dia que elas não acontecerão mais. Então os ensinamentos de Jesus, eles são constantes, são perfeitos e são cada vez mais atuais. Quando Jesus disse, por exemplo, ficai atentos, muitos virão falando em meu nome e dirão, eu sou o Cristo, e não acrediteis, porque eles enganarão a muitos, enganarão até mesmo, se fosse possível, os próprios escolhidos. E quantos nós vemos hoje falando em nome de Jesus, que nada tem a ver com a mensagem de Jesus? Quantos já vieram na história se afirmando ser o próprio Cristo? Quantos afirmando ser o próprio Jesus? Até hoje nós vemos pessoas que afirmam ser o próprio Jesus que voltou. E curiosamente que tem mais de um na terra que afirma ser o próprio Jesus. Então alguma coisa está errada. Pelo menos um tem que estar mentindo. Mas como nós somos um pouquinho, temos um pouquinho de bom senso, a gente sabe logo que todos eles estão mentindo, não apenas um só. É só ter um pouquinho mais de bom senso, a gente percebe que todos eles estão mentindo. Alguns pode ser até por algum tipo de transtorno, por algum tipo de problema mental, que ninguém está livre. Outros, talvez mesmo por má fé, por charlatanismo, ou, como dizia Kardec, por prestidigitação, por aquele desejo de ganhar algo em cima da boa fé das pessoas. Infelizmente, ainda contemplamos isso na sociedade, mas faz parte do nosso processo, é um aprendizado. É o aprendizado de cada um de nós. Por isso que precisamos passar pelas lutas do mundo, que nós vamos aprendendo. Vamos crescendo, vamos evoluindo, caindo, levantando, nós vamos progredindo, mas as lições de Jesus se tornam cada vez mais imortais. Outro dia eu lia um texto na internet a respeito da criação do universo. E havia um debate, comentários sobre essa questão da criação, como teria se dado a criação do universo, a criação da Terra, mais especificamente, a criação da Terra. E as pessoas diziam como teria sido a criação da Terra, como era antes da Terra existir, porque antes do universo existir, a grande teoria é que existia um Big Bang, que seria uma grande explosão, mas o que haveria antes dessa explosão, e como era a Terra antes de ser a Terra, perguntas que não se tem resposta. E eu me lembro do Evangelho quando Jesus diz, antes que vós fosseis, eu já era. Quanta sabedoria, antes que vós fosseis, eu já era. Antes que Abraão existisse, eu sou. Palavras de Jesus. Abraão foi o grande patriarca do povo hebreu, tido como o grande patriarca das tradições antigas, que era venerado por todos, e Jesus dizia, antes que Abraão existisse, não é antes de Abraão vir à terra, antes que Abraão existisse, eu sou. Então essas palavras são muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Então o ser humano tenta remontar a origem da criação que havia antes do universo. Havia a grande explosão do Big Bang que originou o universo. Mas o que originou essa explosão? E aí não se tem a resposta. Claro que não se tem a resposta, porque todas as vezes que você buscar a causa, vai chegar em Deus. Não tem como chegar em outra coisa. Porque se chegar em outra coisa que teria originado o Big Bang, algo teria que ter originado essa outra coisa. Então sempre vai se buscar a causa. Então vai se chegar em Deus. Óbvio que vai se chegar em Deus, mas aí muitos cientistas travam, porque aí entra no campo religioso. Mas é óbvio que a origem de tudo no universo está em Deus. E Jesus é nosso Senhor no céu e na terra, no que diz respeito à terra, o nosso grande Senhor, que guia o mundo e que transforma a humanidade a cada dia num processo lento de evolução, para nos darmos a oportunidade de crescer no planeta. Ele é o grande pastor e que disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E o que Ele nos pede não é muito. Ele nos pede simplicidade, humildade, caridade, amor de coração, perdão. Ele nos pede coisas simples.
Jesus não nos pede coisas complicadas. Isso é que é o mais importante. Nós vemos a humanidade com tantos conflitos que nós criamos, nós seres humanos, tantos problemas que nós criamos, e Jesus nos pediu algo simples. O que Ele nos pediu, tanto faz a nossa condição financeira, tanto faz a nossa condição social, tanto faz o lugar que nascemos, a família que nascemos, não importa, sempre é possível vivenciar o seu ensinamento. Se Ele tivesse dito que nós precisávamos realizar coisas mirabolantes, fazer coisas extraordinárias, nem todos teriam devido acesso pelas diferenças sociais. Mas Ele nos pediu coisas tão simples que todos estamos acessíveis a receber, a praticar, a realizar. Então essa simplicidade é que nós devemos procurar cultivar. Quando cultivamos essa simplicidade, essa humildade de coração, quando procuramos colocar isso em prática, aí nós percebemos o valor do Evangelho, o valor verdadeiro. Aí nós percebemos como certas coisas que se buscam de forma tão desenfreada no mundo são coisas secundárias. Quando nós olhamos a ânsia com que muitas pessoas têm de aparecer, ou de ostentar, ou de se impor, ou de serem autoritárias sobre os outros, nós vemos como que essas pessoas ainda não sabem verdadeiramente o que é o cristianismo. Com todo o meu respeito, todos nós temos as nossas limitações, mas certas posturas que nós vemos ainda na sociedade, que infelizmente, pessoas que ostentam coisas, nada contra a pessoa que possui condições financeiras, maravilha, mas use com sabedoria. Não use para ostentar, não use para ludibriar, não use para humilhar os outros. Porque isso tudo passa muito rápido. As coisas materiais, elas desgastam muito cedo. A pessoa compra aquilo que é do seu sonho. Às vezes o carro mais caro é do seu sonho. Não tem problema realizar os nossos sonhos. Mas daqui a um mês ou dois, muitas vezes a pessoa já se arrependeu. Já está na dúvida se devia ter comprado ou não. Porque passou aquela emoção inicial, volta para a rotina. Aquilo não nos preenche verdadeiramente de felicidade. Traz uma felicidade que é muito passageira. Agora, as coisas boas que realizamos, essas ficam para sempre quando a gente olha para trás. Você vê que você teve a oportunidade de ajudar alguém, de construir uma coisa boa, de ter um filho e criar bem esse filho. Ver coisas boas que foram feitas, essas são eternas. Essas não têm preço, essas não cansam, essas a gente não se arrepende, a gente não desanima, porque são os valores espirituais. E os valores espirituais são eternos, e são esses que nós devemos buscar. Por isso que as palavras de Jesus são tão inesquecíveis. Quando Jesus disse certa vez: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria aquilo que é seu. Olha que sabedoria. Se vós pertencesseis ao mundo, o mundo amaria aquilo que é seu. Mas o mundo tem tantas lutas para o vosso crescimento, porque vós não pertenceis ao mundo. Se alguém disser que eu estou aqui ou ali, não acrediteis, porque eu estou no coração. Então, quando nós olharmos certas posturas diante da sociedade, com todo o nosso respeito e carinho, mas vamos refletir se aquilo está dentro da proposta de humildade, da proposta de religiosidade, da proposta de caridade verdadeiramente, ou se entra numa proposta de vaidade, de ostentação, e aí já foge completamente aos objetivos, foge completamente àquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso que o Evangelho é a salvação da humanidade. E a mim me surpreende, muitas vezes, com todo o meu respeito, quando eu olho na mídia, pessoas falando em nome de Jesus, e muitas vezes com uma ostentação absurda, com coisas e situações materiais que poderiam ser muito mais bem canalizadas para o bem da humanidade, como se aquilo fosse uma representação de Jesus. E Jesus, Ele próprio disse: o Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça. O Filho do Homem se referindo a Ele próprio, porque Jesus ora se referia como Filho de Deus, outra hora Ele se auto-referia como Filho do Homem. Por que Ele fazia isso? Quando Ele se dizia filho de Deus, Ele estava falando para demonstrar a sua ascendência divina e a grandeza do seu Espírito.
quando ele se referia ao Filho do Homem, estava demonstrando que naquele momento ele era um ser humano, como qualquer um de nós. Então, ora ele se auto-referia como Filho de Deus, outra hora ele se auto-referia como Filho do Homem. E ele disse certa vez: o Filho do Homem não tem uma pedra sequer para reclinar a cabeça. E o que ele ganhou no final da vida foi uma cruz. Então nós vamos falar em nome de Jesus e vamos ostentar coisas materiais diante de tantas necessidades que existem no mundo. Algo está contraditório nisso. Então é necessário que nós venhamos a trazer de volta o Evangelho de Jesus para o nosso dia a dia, para a nossa simplicidade, para a nossa felicidade, para a nossa saúde, para a nossa alegria, para as nossas realizações, trazer de volta o pensamento de Jesus. Porque quando nós trazemos de volta o pensamento do Cristo para nós, a nossa vida é outra. Porque nós passamos a nos preocupar muito mais com o próximo do que conosco mesmo. E a partir do momento em que nos preocupamos mais com o outro, ao invés de preocupar conosco, a vida adquire um outro colorido. A vida se torna mais produtiva, mais realizadora, mais alegre. Os meus problemas se tornam menores, porque eu passo a ver como que o problema do outro é muito maior do que o meu. Então os meus problemas se tornam bem pequenos, porque eu vejo como os outros sofrem muito mais. Então pensar no outro faz com que a minha vida seja melhor. Então quando eu penso no outro, o outro melhora e eu também melhoro. E todos saem ganhando. E nós somos muito mais felizes. Eu conversava recentemente com o Senhor, que visitou lá na nossa casa, Luz e Verdade, e ele falava sobre isso, que ele estava cheio de problemas, que vivia com muitos problemas, e contando tantas coisas, e como ele me deu liberdade para opinar, para conversar, e eu disse isso a ele: procure sair um pouco de você, porque tudo está girando em torno das suas lutas, todos têm problemas, nenhum de nós passa pela terra sem problemas, todos temos. E às vezes aquela pessoa que nós vemos, que está sempre sorrindo, sempre alegre, sempre bem, ela muitas vezes tem muito mais problemas do que nós. Só que ela sabe administrar aquilo. Porque problemas todos possuímos. Todos possuímos. Mas eu dizia a ele: tente sair um pouco do Senhor mesmo, dos seus problemas pessoais. Sair não é abandoná-los, é se preocupar um pouco com as outras pessoas. Porque enquanto você se fecha apenas no seu círculo, os seus problemas são os maiores do mundo. O senhor só conhece esses. Se eu só conheço os meus problemas, é claro que eles vão ser os maiores. Eu só conheço eles. A partir do momento em que eu passo a ajudar os outros a pensar nas pessoas, eu vejo como os problemas das pessoas são muito maiores do que os meus. Então tudo começa a ter um outro colorido. E aí os meus problemas vão se resolvendo, muitas vezes naturalmente. Muitas vezes naturalmente. Aquela pessoa que implicava com coisas pequenas, porque queria ter o cabelo assim, porque queria ter o nariz de outro jeito, porque queria ter isso ou aquilo, e aí quando olha as dificuldades do mundo, percebe como a pessoa tem tantos tesouros e não valorizava, e aí os problemas vão se resolvendo naturalmente, porque o amor resolve. É o primeiro passo para a resolução de qualquer problema, é o sentimento do bem. Quando nós nos entregamos ao bem, tudo vai se resolvendo de forma mais prática, de forma mais realizadora. Então é necessário trazer Jesus de volta. Trazer Jesus de volta não quer dizer que Jesus algum dia se foi, ele está sempre conosco. Mas trazer de volta para o nosso dia a dia. Tornar natural a sua vivência. Tornar natural. Outro dia eu estava no Uber e surgiu um assunto sobre o rapaz do motorista que puxava um assunto sobre relacionamento de amigos, uma coisa que ele se aborreceu e tudo, e aí falávamos sobre a questão da simpatia, da fraternidade, e eu falei, inclusive, foi isso que Jesus ensinou. Então é isso que nós devemos praticar. E ele falou: qual a sua religião? Eu falei: eu sou espírita. E ele falou: que bacana, eu sou católico, mas eu gosto muito da religião de vocês. E você falou de Jesus com naturalidade, porque normalmente as pessoas têm receio, têm preocupação, como vai ser recebido. E eu acho bacana quando se fala de Jesus com naturalidade. E eu também acho muito bacana isso. Então isso é trazer Jesus para o nosso dia a dia. E aí passamos a falar de Jesus na viagem. Então, durante o percurso. Então, como é maravilhoso a gente poder trazer Jesus para nós. De forma simples. Como ele era, porque ele sempre está conosco.
Ele próprio disse: ide e eu seguirei convosco. Ide que eu seguirei convosco. Então, se o Senhor está sempre conosco, agora basta que nós estejamos com Ele. Porque conosco a gente já sabe que Ele está. A parte dele Ele faz. Falta a gente fazer a nossa. E como que nós fazemos a nossa? Exatamente nesse espírito de simplicidade, de humildade, de perdão, de tranquilidade. Por isso que é importante, periodicamente, pararmos um pouco a correria do dia a dia e silenciarmos um pouco. Olhar na natureza, conversar com as pessoas, longe da correria do dia a dia, dessa coisa de celular, de computador toda hora, se desligar um pouco disso. Outro dia eu saí de casa para caminhar com o meu irmão e com o outro amigo e deixei o celular em casa. E aí esse outro amigo falou alguma coisa no celular, eu falei: o meu ficou em casa. Ele falou: ficou em casa. Eu falei: ficou em casa. E ele olhou surpreso, eu falei: por que aconteceu um fenômeno? Aí ele falou: não, mas não se sai sem celular hoje em dia. Eu falei: sai sim, eu de vez em quando saio. Ele falou: não, mas isso não é normal. Eu falei: mas esse é o problema. Isso era o nosso normal há alguns anos atrás. De repente a gente mudou o nosso normal. Temos que voltar ao nosso normal. Claro que o celular é muito importante e me ajuda muito, né? A questão não é essa. Mas não precisa a gente estar 24 horas agarrado nisso tudo, dormindo no celular embaixo do travesseiro, para já acordar com ele na mão. Isso tudo está prejudicando o nosso dia a dia. E aí as pessoas conversam muito através do celular e quando está pessoalmente não tem assunto. Já repararam? Muitas pessoas pessoalmente não têm assunto. É tímido, é envergonhado. Nada contra a pessoa ser tímida, são as limitações de cada um. Mas por que o celular tem tanta coragem? Pelo celular a pessoa briga, a pessoa se impõe, ou a pessoa é carinhosa, é gentil, mas através de um aparelho. Pessoalmente, muitas vezes falta a gentileza, a simpatia. Então, por que não exercitar isso pessoalmente? Por que não deixar isso de lado? Há pessoas que dizem: eu consigo ficar muito bem sozinho. Eu fico em casa sozinho e fico muito bem. Ok, mas desde que tenha um monte de aparelhos em volta. Porque se for para ficar sozinho de verdade, fazendo uma oração, fazendo uma meditação, sentar para ler um bom livro. Muitas vezes a pessoa não tem condição, não consegue, porque sente falta de ter alguma coisa na mão. Então, repito, claro que a tecnologia, o progresso é fundamental, é evidente isso. Evidente que é fundamental, é muito importante, o progresso é necessário, nós precisamos dele. A questão não é essa. Agora, a grande questão é, periodicamente, silenciar isso tudo para sentir Jesus em nós. Conta uma parábola antiga, existe uma parábola antiga, lá vem o Alexandre, ó. Pode voltar, meu amigo, estou só começando. Conta uma parábola antiga, para a gente poder concluir, que certa vez um pai de família, ele tinha um relógio, que ele tinha muito carinho por aquele relógio. E ele perdeu o relógio dentro de casa. Perdeu, ele estava na sala de casa e perdeu o relógio. E ele se preocupou tanto com o relógio e não encontrava o relógio de jeito nenhum. E a família procurou, e o filho procurou, e ninguém encontrava o relógio. E ele achou aquilo estranho, o relógio simplesmente desapareceu. Até que um amigo do seu filho foi visitar a sua casa, um rapaz muito religioso, muito tranquilo, foi visitar a casa. E o pai lhe contou a história: você sabe, meu filho, falando do filho, com o amigo do seu filho, você sabe, meu filho, que eu perdi o relógio aqui dentro de casa, não acho de jeito nenhum. E o rapaz que era muito tranquilo falou: onde que o senhor perdeu esse relógio? Ele disse: foi aqui na sala. Ele falou: posso tentar encontrar com o senhor? Ele falou: pode, nós já revelamos tudo, mas não encontramos, mas se você encontrar, eu lhe agradeço muito. Ele falou: então tá, mas eu ia pedir para vocês, se possível, saírem da sala por um momento. Aí o pai achou estranho, estava na casa dele, mas falou: bom, se for para encontrar o meu relógio, eu aceito tudo. Aí saiu ele, a esposa, o filho, foram todos pro quintal, e o rapaz ficou sozinho na sala. E ali ficou. Dali a alguns minutos, uns 10 a 15 minutos, ele chamou o pai e o amigo de volta: aqui está o relógio do senhor. Ele falou: mas onde ele estava? Eu estava naquele lugar, assim, aqui na sala. Ele falou: nossa, mas foi o único lugar que nós não procuramos. Como que você achou? Ele falou: foi simples. Quando vocês saíram, eu fechei a porta e fiquei no silêncio mais absoluto. E aí eu ouvi o tic-tac do relógio e fui até ele.
Porque eu vi silêncio e achei o relógio. Então esse é o grande segredo. Muitas vezes aquilo que nós procuramos pode estar do nosso lado e a gente não percebe, porque a gente não fez silêncio para perceber. Muitas vezes nós procuramos fora as coisas, porque às vezes as coisas estão dentro de nós. Por isso que Jesus disse: se alguém disser que eu estou aqui ou ali, não acrediteis, porque eu estou dentro de cada um de vós. Então, periodicamente silenciar, nós percebemos a vida melhor e percebemos Jesus em nós. E quando percebemos Jesus em nós, aí nós entendemos o que o Espiritismo nos ensina, que fora da caridade não há salvação, porque a caridade foi o maior ensinamento de Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção e fiquemos com Deus. Nós agradecemos ao nosso amigo Eduardo pelo estudo da noite de hoje, pelas reflexões, rogando a Jesus que possa pará-lo, para que ele possa dar prosseguimento às suas atividades na seara do Cristo. Meus queridos irmãos, nesse momento, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, te agradecemos, Senhor, por essa noite de estudo e reflexão. E nesse momento, Senhor, que as tuas bênçãos possam recair sobre cada um de nós, encarnado, desencarnado, fortalecendo em nós a fé, o ânimo, a coragem, para que possamos prosseguir em nossa jornada evolutiva. Que possamos, Senhor, estar contigo, tanto quanto estás conosco. Que assim seja, graças a ti, Senhor. Queridos irmãos, muita paz, que Jesus abençoe e até a próxima semana.